Arteria tormento d'amore, Ileria fa parte. De volta à delegacia, Toninho ressalta que Hernandes o explorava no trabalho, o que deixava indignado. Heriberto pergunta se Hernandes agredia Hortência e Toninho confirma, dizendo que se incomodava com isso, mas garante não ter sido ele quem eliminou Hernandes. O delegado pergunta quem disse que foi ele, afirmando que, por enquanto, Toninho não está sendo acusado de nada, apenas há suspeitas. Heriberto explica que, segundo as investigações, o marido da amante de Hernandes está viajando pelo interior do estado comprando cereais. Toninho diz não saber o que informar, mas Heriberto encara e pergunta onde ele esteve nos últimos dias, deixando Toninho espantado e em choque ao ouvir a pergunta. Augusto alega ser uma alegria ver Gumercindo de volta, pois ele irá precisar muito da ajuda do sogro. Gumercindo questiona o motivo e Augusto comenta que Sesquim está querendo mudar de barco, deixando-o confuso. Então Augusto explica que Sesquim pareceu muito reticente ao apoio que havia prometido, alegando que os votos de cabresto que tem em mãos podem decidir a eleição na região. Gumercindo pergunta o que exatamente Sesquim anda dizendo e Augusto explica que o mesmo garante que ele não é um candidato de confiança. Gumercindo diz que já estava preocupado com isso, mas assegura que irá falar com Sesquim, revelando que também enxerga longe. Augusto pergunta o que ele quer dizer com isso, e Gumercindo responde que, se Augusto estivesse tão preocupado com o café, não teria entregue a fazenda nas mãos de Angélica, mas promete que falará com Sesquim antes de voltar a São Paulo. Enquanto isso, Leonora ajuda Florinda na cozinha. Maria comenta que, com Leonora ficando em casa, cuidando da residência e cozinhando para Angélica e Gumercindo, tem certeza de que o marido continuará pagando o mesmo salário que ela recebia antes de ir embora com Bartolo. Maria assegura que foi uma alegria ver Leonora embarcar na estação, e Leonora comenta sobre a preocupação que teve em pagar o coche enquanto estava lá. Maria do Socorro pergunta como estão as coisas na colônia de Bartolo, e Leonora comenta que a situação deles está muito difícil, pois não possuem dinheiro para seguir em frente, o que Maria compreende. Maria diz ficar tranquila em saber que Leonora ficará na casa para ajudar Angélica a cuidar da neta. Leonora pergunta se Maria irá se adaptar bem vivendo em São Paulo, e Maria responde que terá que ir bem de qualquer forma. Angélica comenta estar muito assustada com a história de Gumercindo e Maria irem embora da fazenda, mas Gumercindo diz que é um assunto já decidido e garante que fez um ótimo negócio. Angélica diz que Maria contou, mas afirma que ele ainda fará um negócio melhor antes de ir embora, conversando com os colonos italianos. Ela revela que Renato lhe disse que alguns italianos ainda pensam em ir embora da fazenda e deixa claro que será difícil segurar o povo quando Gumercindo for embora. Gumercindo comenta que já tinha pensado em fazer igual Angélica havia feito em suas fazendas, e ela sorri, pedindo para ele não deixar esses problemas às mãos dela. Angélica conta que Renato está roubando os italianos as cadernetas, e Gumercindo diz que jamais deu uma ordem dessas a ele. Angélica explica que é um costume que Renato trouxe das outras fazendas, onde trabalhou como vendedor, e Augusto revela ser uma prática comum manter os italianos endividados às fazendas, para que não consigam ir embora. Gumercindo assegura que irá falar com os italianos. Angélica pede que ele faça isso, e Augusto reforça para não se esquecer de falar com Sesquim. Gumercindo comenta que fará mais falta na fazenda do que imaginava. Maria questiona se isso precisava acontecer com ela justo agora, no final da vida, dizendo que não se lembra de ter vivido dias melhores com o marido. Leonora diz que ele deve ter entendido a bela esposa que tem. Maria comenta sobre a noite em que dançou tarantela na colônia com Gumercindo, dizendo que se sentiu uma verdadeira italiana e garante que nunca esquecerá aquela noite. Leonora diz imaginar. Maria pergunta como os italianos podem ser tão alegres vivendo daquela forma. E Leonora responde que eles não são tão alegres assim, apenas espantam a tristeza da vida e que também choram quando têm vontade. Maria diz que se pudesse levaria Leonora até São Paulo, mas Leonora comenta que lá estaria mais perto de Bartolo e Maria nega, dizendo que São Paulo está mais perto de Jundiaí. Maria do Socorro afirma preferir que Leonora fique na fazenda, ajudando Angélica a cuidar de tudo e da neta, pelo menos até Bartolo colher as uvas e fazer o vinho. Leonora diz que não está fácil, mas Maria acredita que ele vai conseguir. Leonora diz que se não fosse pelo vinho, Bartolo não teria ido embora, e Maria comenta que ele partiu em busca do sonho dele. Gumercindo reúne os italianos e anuncia que todas as despesas feitas no mês na venda da fazenda não serão descontadas, o que os deixa animados até que um homem questiona, e Gumercindo diz que eles mesmos cuidarão da fazenda. Ele pede para Renato devolver as cadernetas e pergunta quem está insatisfeito e deseja ir embora.
Em seguida, pede para Angélica pegar os contratos dele e rasgar, declarando esses insatisfeitos livres. Gumercindo anuncia que, de agora em diante, todos serão sócios dele a partir da próxima colheita e diz que Angélica explicará, pois ela passará a administrar a fazenda em seu lugar. Gumercindo se retira e Angélica fica de frente aos italianos, dizendo que antes de mais nada, eles irão rasgar todos os contratos. Os italianos rasgam os papéis e aplaudem Angélica, que sorri feliz e emocionada. Mais tarde, Maria diz que anda muito preocupada nos últimos dias e Leonora pergunta o motivo. Maria conta que, após os desregramentos que comentou com Gumercindo, acha que secou, pois não acreditou mais com ela aquilo que ocorre com as mulheres todos os meses, deixando Leonora em choque. Maria revela que está com medo de não ser mais mulher para o marido, justo agora, e Leonora diz que isso não pode estar acontecendo. Maria afirma que vai esconder isso dele, e Leonora pede que ela não fale com Gumercindo sobre o assunto. Maria pergunta o que deve esperar, e Leonora responde que deve aguardar para ver se a barriga começa a crescer. Angélica vai embora da colônia, e ao encontrar o pai, Gumercindo pergunta se os italianos aceitaram o acordo. Angélica diz que sim, e que haverá uma festa na colônia naquela noite. Ela comenta que precisarão refazer todos os contratos que rasgaram, e Gumercindo pede que ela peça ao marido, mas Angélica responde que pedirá sim, embora não precise dele para isso. Angélica afirma que foi uma ótima providência Gumercindo tê-la deixado de fazer o acordo com os colonos, e quando ele pergunta sobre os que queriam ir embora, ela diz que foram os primeiros a aceitar o novo acordo. Gumercindo cita que Angélica é o filho homem na qual ele nunca teve. Angélica abraça o pai e Rosana fica sem jeito ao ver que está sendo excluída. Augusto diz que seus sogros estão indo embora de vez para São Paulo com Rosana, mas Florinda cita que Leonora não quer mais ver o mesmo na cozinha, agora que ela voltou. Augusto cita parecer que desconfiaram sobre ele ter ficado encantado por Florinda. Florinda diz que também ficou encantada por Augusto. Augusto pede para ela falar o que mesmo está dizendo. Florinda cita que Maria do Socorro não vai querer levar a mesma com ela. Augusto afirma que sim e pede para Florinda se oferecer na intenção de Maria do Socorro levar ela junto. Augusto diz amar Florinda, mas ao tentar ficar com Florinda, a mesma pede para Augusto falar com o pai dela primeiro e se retira. Na colônia, todos preparam diversos tipos de pratos. Maria do Socorro comenta que Gumercindo já comprou a casa completamente mobiliada, por isso ela levará apenas roupas e, caso precisarem de algo, comprarão lá mesmo. Leonora diz entender. Maria comenta que a vida dela está mudando de uma mentira extrema. Leonora acha bom o que está acontecendo. Maria questiona se a mesma conseguirá ficar longe das paredes, demonstrando que vai sentir saudades da fazenda, assegurando que suas raízes estão lá. Leonora comenta sobre ter deixado o país, sendo assim, Maria está deixando apenas a casa dela. Maria assegura estar deixando a casa com os fantasmas de sua memória. Maria diz não poder esquecer o que Leonora disse na cozinha. Leonora questiona o quê? Maria alega que foi lá onde ela se deitou com Gumercindo após dançar com ele na colônia durante a noite. Maria do Socorro demonstra muita felicidade, alegando não poder ficar seca agora. Mas Leonora assegura que mulher nenhuma fica seca. Leonora comenta que a barriga de Maria começará a crescer após o pecado que ela fez logo após a tarantela. Maria diz não acreditar nisso. Leonora cita que ela não precisa acreditar, dando a entender que já está feito. Os italianos se divertem na colônia. Por sua vez, Gumercindo cita que após o acordo no qual fez com os italianos, o próprio Renato não tem mais nada a fazer lá. Renato cita que já lhe deu conta disso. Gumercindo comenta sobre a não ser que eles queiram ter Renato como empregado na venda, porém duvida. Renato assegura que eles mesmos já estão falando sobre cuidarem da venda por eles próprios. Gumercindo alega para não serem divulgados. A Renato diz pensar que estava defendendo os direitos de Gumercindo, mas Gumercindo cita que ele não estava. Renato alega que nunca viu fazendeiro nenhum realizar o que Gumercindo fez com a agente dele, ressaltando que Gumercindo é um trouxa. Gumercindo alega que ele está despedido. Um idoso na colônia entrega algo para Gumercindo beber. Ele bebe e em seguida o idoso sai. Maria comenta que lhe assusta muito saber que Angélica ficará sozinha, cuidando de tudo. Mas Angélica ressalta que Gumercindo sempre estará por perto. Maria diz achar um fardo pesado Angélica cuidar de todas as fazendas sozinha. Angélica cita que eles dividem os fardos com os colonos. Leonora pede para Maria não ficar pensando assim, deixando claro que Angélica está sabendo o que está realizando. Leonora diz querer ver o que Bartolo vai falar quando ficar sabendo das mudanças na fazenda. Bartolo, sozinho em sua terra, relembra a voz de Leonora, no qual dizia que ela iria ganhar o dinheiro no qual eles estão precisando. A diversão na colônia continua. Toninho cita que o delegado encheu eles de perguntas e chegou a pensar que Toninho havia eliminado Hernandes e a amante. Mateu questiona se ele tem algo a ver com isso, mas Toninho nega.
Amadeu pergunta se não foi o marido da amante, porém Toninho cita que apenas pode ter sido, mas revela que o marido dela estava viajando. Toninho acaba se retirando. Amadeu e Mateu ficam confusos. Toninho relembra o momento em que falava para Januário sobre a traição. Juliana diz sentir muito a Hortência. Hortência cita que ela não. Juliana diz não sentir nada e pronto. Hortência diz que ele tinha tantos ciúmes da mesma e desencarnou dormindo com outra, questionando por que a mesma choraria por Hernandes. Juliana pergunta o que Hortência vai fazer da vida agora. Hortência assegura que vai viver. Juliana pergunta se é com Amadeu. A Hortência confirma ser com ele. Juliana questiona sobre o filho de Hortência. Hortência garante que se Amadeu quiser, ela terá que querer o mesmo com o filho dela. Mateu diz pensar ter uma conversa muito séria com Amadeu. Amadeu pede para ele não recriminar ele devido a Hortência, citando que vai casar com Hortência, pois agora ela é uma nona viúva. Mateu pede para Amadeu tomar cuidado, pois vão acabar pensando que foi Amadeu que eliminou o marido de Hortência. Porém, Amadeu nega, alegando que foi o marido da amante de Hernandes. Amadeu questiona que Mateu queria conversar com ele. Mateu diz ser sobre Juanito. Amadeu questiona. Mateu cita que o menino é o filho no qual lhe roubaram de Juliana. Por sua vez, Amadeu fica em choque. Mateu repete que Juan é seu filho. Mariana pede para Francesquinho ficar quieto um pouco, alegando que ela já volta. Ivan cita que a situação é muito delicada para Janete, portanto veio lá para conversar. Janete questiona do que se trata. Marco Antônio explica novamente que Juliana encontrou o filho dela com Mateu e reclama a posse dele. Janete pergunta o que ela tem a ver com isso. Ivan pede perdão, mas cita que se for verdade o que Juliana contou, Janete tem muito a ver com isso. Janete comenta que a italiana não contou a verdade. Hortência diz saber da história que roubaram o filho de Juliana. Juliana comenta sobre Juan na conversa. Hortência fica em choque e questiona do que ela está falando. Juliana diz que Juanito é seu filho. Hortência diz que não, mas Juliana garante que é filho da mesma, alegando que Hortência foi buscar Juan na Santa Casa de Misericórdia, fora que o marido chamava-se Hernandes. Hortência fica desesperada. Hortência observa Juan e fica em silêncio. Amadeu garante estar assustado com a história no qual Mateu está contando. Mateu alega ser a pura verdade. Amadeu fica em choque. Mateu diz que Juanito é seu filho. Amadeu fala que Hortência é agarrada com a criança, alegando que ela não irá abrir mão do filho dela. Mas Mateu cita ser o filho dele, no qual roubaram de Juliana. Amadeu questiona se é o filho que Mateu fez com Juliana no navio. Mateu confirma. Hortência diz não poder esconder mais, deixando claro que adotaram a criança dentro da lei, mas não sabiam que havia uma mãe atrás dele desesperada. Juliana cita que perdeu a conta de quantas vezes ela voltou na Santa Casa. Hortência alega que não sabia. Juliana pede o seu filho. Hortência nega a entregar. Dolores chega e pergunta o que está acontecendo. Hortência revela que Juliana sabe de tudo. Juliana alega querer seu filho. Janete diz que não precisa adivinhar para saber que Juliana alegou que roubaram o filho dela. Ivan diz que exatamente. Janete ressalta que Juliana vai repetir essa mentira 1000 vezes. Marco Antônio comenta que não adianta Janete esconder os fatos, pois Ivan está para ajudar Janete. Janete questiona se Ivan está à procura da verdade. Porém, Ivan assegura que nunca teve um caso desse nas mãos, sendo assim será franco, alegando não ter a menor ideia de como vai ajudar Juliana a recuperar o filho. Ivan comenta que Juliana contou uma história fantástica e Marco Antônio estava perto. Janete garante que Marco Antônio não sabe a verdade, dizendo que o que ela e Mariana fizeram foi devido a um pedido de Juliana. Janete comenta que a ex-mulher de Marco Antônio sabia que seria um estorvo na vida deles, pois jamais Juliana quis a criança no qual teve na casa. Marco Antônio questiona do que Janete está falando. Janete explica que Juliana pediu para dar um fim no filho, sendo assim Janete comenta que pediu que Mariana levasse o menino para a roda dos excluídos, devido ter tido medo de Juliana eliminar a criança. Ivan cita que agora muda toda a história. Janete diz ser a palavra dela contra a da mesma. Janete cita que irá contar a verdade. Janete garante que vai contar o que realmente aconteceu na madrugada em que nasceu a pobre criança. Luísa questiona o que o advogado veio fazer lá. Mariana cita que conversar com a madame. Luísa pergunta o quê? Mariana alega que não permitiram a mesma ficar na sala. Luísa propõe levar um café até lá a eles, mas Mariana diz esperar que a madame peça. Luísa questiona se Janete está querendo dividir a fortuna do casal. Janete assegura para Ivan que Marco Antônio aceitou casar-se com Juliana, mesmo sabendo que ela estava grávida do italiano. Janete questiona se ela está mentindo. Marco Antônio confirma, mas ao tentar falar, Janete impede.
Janete alega que não queria o casamento de Marco Antônio com Juliana, sendo assim, aceitou o casamento apenas porque Marco Antônio estava apaixonado pela italiana, e Francesco tinha uma dívida de gratidão com o pai dela, alegando que nunca soube o porquê desta dívida. Janete comenta que lá mesmo na sala, pouco antes de Juliana ter o filho, ambas tiveram uma conversa séria, e Juliana já sabia ser uma herdeira dos Maglianos. Janete imagina cenas em sua cabeça, no qual Juliana alegava querer ter um filho de Marco Antônio, porém não de Mateu. Por sua vez, Janete também imaginava Juliana ao ter a criança, dizendo que iria eliminar a mesma. Marco Antônio ria, dizendo ser uma coisa absurda. Janete ressalta que jamais teve coragem de contar antes, questionando quem iria acreditar. Janete pergunta o que Ivan teria feito no lugar dela. Ivan comenta que não sabe, alegando ser uma coisa espantosa. Ivan questiona por que Juliana iria querer o filho justamente agora. Janete cita ser devido a Juliana haver abandonado o filho dela e estar vivendo atualmente com Mateu. Marco Antônio cita que não conhecia essa parte da história. Janete garante estar contando agora apenas por estar sendo obrigada. Ivan pergunta quem seria testemunha de tudo isso e que Janete contou. Janete responde que Mariana, a mulher no qual ajudou ela a fazer o parto da criança. Janete comenta que a criança nasceu nos braços dela. Os italianos se divertem na colônia. Alguns comem e outros dançam. Angélica e Rosana conversam na colônia. Angélica cita que não será fácil morar na fazenda sozinha, mas assegura que não será nenhum fim de mundo. Rosana comenta que é melhor viver em São Paulo. Angélica diz que precisa ficar para cuidar do que é dela, pois caso contrário, Augusto jogará tudo pela janela. Angélica pede para ir embora. A diversão continua rolando solta na colônia. Ivan questiona se a história que Janete acabou de contar explica que pode não ter sido a atitude correta, mas esclarece que Janete tomou tal decisão em defesa do recém-nascido. Marco Antônio diz não saber o que dizer, pois não conhecia esse lado da história e parece abalado com o que ouviu. Mariana questiona o que Janete deseja que ela faça e Janete pede para Mariana confirmar tudo o que ela acabou de dizer. Janete afirma o que Mariana tem que dizer e leva Mariana até Ivan. Janete cita que acabou de contar a Ivan o que ocorreu quando Juliana teve o filho dela. Ivan pergunta se Mariana pode confirmar a história que Janete havia contado. Mariana fica em silêncio e Janete insiste dizendo para Mariana contar o que realmente aconteceu. Marco Antônio pede a verdade, olhando firme para Mariana. Ivan questiona se Juliana não queria o filho e Mariana nega, alegando que não é verdade e que não pode faltar com a verdade. Mariana afirma que Juliana queria desesperadamente o filho dela e cita que foi um parto difícil, comentando que Juliana estava desmaiada e sequer chegou a ver o filho, jamais tendo ele em seus braços, e que Janete mandou a mesma levar a criança para a roda dos excluídos à Santa Casa, além de haver dito para Juliana que o filho dela havia nascido falecido. Ivan diz ser exatamente isso que Juliana havia contado. Janete comenta que Mariana pode sair agora e Mariana assegura que vai arrumar suas malas. Janete cita que Mariana faltou com a verdade, pois ela ficou como amiga de Juliana. Marco Antônio garante que Mariana não mentiu e Ivan diz que precisava conhecer a verdade para saber o que fazer. Marco Antônio diz querer que Juliana tenha a criança de volta e acompanha Ivan até a saída. Janete grita por Mariana. Marco Antônio agradece a Ivan e Ivan deseja boa noite antes de sair. Mariana arruma suas malas apressadamente, enquanto Janete entra no quarto dela. Janete comenta que Mariana traiu a confiança que sempre depositou nela. Mariana diz não querer discutir e está indo embora da casa. Janete alega não querer ver Mariana nunca mais em sua frente. Mariana suspira e pergunta o que vai ser de Francesquinho naquela casa. Ela procura a certidão de nascimento, alegando que vai precisar dela para provar que Francesquinho é o legítimo Maglianos. Janete anda pela casa desnorteada, tentando entender tudo o que acabou de acontecer e se observa no espelho com um olhar forte e perturbado. Juliana diz que agora Hortência está sabendo sobre Juan ser filho deles. Mateu confirma que já sabia e fala que Amadeu também está sabendo, pois ele mesmo contou a ele. Juliana diz que Hortência não vai devolver o filho e Mateu assegura que precisam esperar o que o advogado vai dizer, pedindo para ela ter paciência e confiar. Juliana comenta sobre a possibilidade de Hortência fugir, mas Mateu assegura que ela não fará isso e caso faça, já sabem a quem procurar. Juliana questiona o que diz Amadeu e Mateu garante que por ele Hortência devolve o filho deles. Hortência comenta não ter dúvidas de que Juanito é realmente filho de Juliana e Dolores comenta saber disso desde que viu a foto. Hortência questiona o que deve fazer agora, alegando não querer perder o filho, e começa a chorar desesperadamente. Mas Dolores diz que ela não pode fugir e, portanto, terá que enfrentar a situação.
Hortência alega que irá enfrentar respirando ofegante e nervosa. Maria continua procurando pela certidão de Francisquinho, até que finalmente encontra e cita a si mesma que essa é a prova de que ele é um legítimo Malianos. Mariana se retira do escritório, levando o documento. Todos continuam a noite de diversão na colônia, enquanto Florinda dança alegremente. Maria suspira e diz ao marido que irão começar uma nova vida. Gumecindo diz ser uma vida diferente longe dos cafezais e comenta esperar não se arrepender depois. Maria assegura que ela também não. Gumecindo comenta que a única coisa que o preocupa é deixar tudo nas mãos de Angélica, mas Maria do Socorro garante que Angélica está entusiasmada e deseja ficar na fazenda cuidando de tudo. Gumecindo cita que quando ela precisar de ajuda, ele estará por perto. Maria diz amar o marido e Gumecindo beija Maria com ternura. Ambos se deitam e dormem abraçados. Mariana leva Francisquinho com ela juntamente com sua mala, caminhando pela escuridão silenciosa da noite. Mariana finalmente consegue sair da casa dos Malianos sem que ninguém a veja levando Francisquinho nos braços. Ela caminha apressada pela rua até encontrar um coche, abre a portinhola, entra e acomoda o menino ao seu lado. Em seguida, o coche parte, levando Mariana rumo ao seu novo destino e uma nova vida longe de todos os segredos que deixava para trás.